O verbo to be, ele significa ser ou estar, correto? Só que aqui a gente tem duas palavras, né? O be, na verdade, é o verbo, tá? O be quer dizer seja e o to, muitas vezes, ele quer dizer para, dependendo da frase, né? I'm going to the park. Eu estou indo para o parque. Então, o to, ele significa para, quando é só o T e um O. Porém, ele tem aí duas funçõezinhas. Dependendo da frase, dependendo do contexto, ele se transforma em um auxiliar, tá? Ele perde esse para, né? Ele perde uma tradução e ele serve para transformar o be. Então, o be é seja e o to be é ser. Transformou de seja para ser, tá? Em uma palavra só. Então, vamos aqui em um exemplo. Be yourself. Seja você mesmo. You have to be yourself. Você tem que ser você mesmo, tá? Então, aí, dependendo do contexto que vai ter essa mudança, tá? Como que eu vou fazer para saber? Tem alguma regra? Gente, não tem. E não se preocupa muito assim de, nossa, gramática, o que que é isso? É uma preposição, é no infinitivo, de não sei das quantas. Calma, relaxa. É que nem no português. Na hora que você tá falando o português, você não fica pensando se você tá conjugando um verbo, colocando no presente do passado, do futuro, e usando preposição, advérbio e tudo mais que existe na língua portuguesa. Você simplesmente fala, as coisas simplesmente são naturais, tá? Então, o meu intuito aqui é que você aprenda dessa forma, de que seja natural para você o inglês da mesma forma que eu aprendi assim, tá? Eu não sei perfeito todas as palavras que existem no mundo, né? É muito difícil. Mas tudo que eu vou aprendendo, eu sei que tá errado alguma sentença, alguma frase em inglês, porque soa estranho. Não é porque eu sei, eu decorei alguma regra específica e eu sei que tá errado, tá? É porque soa estranho e ponto final. É que nem se você fala assim, nossa, hoje eu comi um banana. Fala assim, nossa, você comeu um banana, maçã, não fica esquisito? Fica, porque você tá acostumado que é uma. Não é porque você vai raciocinar que tem uma regra por trás, tá bom? Mas é só para vocês relaxarem. E mesmo assim, eu vou mostrar aqui a parte da gramática, mas não fica muito grilado com isso, porque com o tempo, quanto mais você praticar, mais natural vai ficar e você não precisa se prender, né, a essas coisas. Então vamos lá. O to, né, ele às vezes faz o trabalho de preposição, que é o para, né, que a gente falou anteriormente. E dependendo da frase, ele faz o trabalho de um auxiliar, que ele passa o verbo para o infinitivo. Mais uma vez, você não precisa decorar nada disso. É só para exemplificar aí na gramática, para talvez ficar um pouco mais claro ou não, mas com o tempo, quanto mais você vê, vai ficando mais fácil, tá? Então aqui a gente tem uns exemplos. Aqui são verbos e usando o to, ele vai ter aí uma modificaçãozinha. Então vamos lá. Run é corra. To run, correr. Isso é infinitivo, tá? Correr. See, veja. To see, ver. Eat, coma. To eat, comer. Walk, ande. To walk, andar. Talk, fale. To talk, falar. Go, vá. To go, ir, tá? É isso, é simples. Quando tem o to aí com o verbinho, ele vai fazer esse trabalho de auxiliar. Pode ser que dependendo da frase não seja muito assim, mas conforme você vai vendo, mais você vai aprendendo, vai entrar na sua cabeça e vai soar estranho. Se tiver escrito errado alguma coisa, você vai saber reconhecer, tá? Mas vamos lá.